a ver. Tem tudo a ver, Robertinho. A visão deles é essa. É a visão que você pega, por exemplo, né? Pô, tô ensinando meu filho a ser gay. Essa que é a visão dos caras, né? Quando, na verdade, eles estão, por exemplo, promovendo políticas de inclusão social desses grupos, né? Então eu vejo mais assim, né? Existe uma luta histórica de determinadas minorias. Essas minorias, elas foram conseguindo um espaço jurídico, um espaço, inclusive, econômico, e isso tá incomodando as pessoas, sabe? Eu não tô nem falando assim, de fato, assim, existe um uso, uma instrumentalização dessas pautas para poder fazer política, né? Então você usa lá o tal do pink money, né? Você foca no público gay, você diz que ama gay. Agora lá teve o mês, né? O mês da diversidade, não sei o que, as empresas vão lá, troca a logomarca, faz uma campanha especializada, ou seja, é uma forma de capitalizar em cima dessas pessoas. Isso existe, né? Mas eu também não acho que é um plano, sabe, cultura woke, assim, o pessoal trata como se fosse uma conspiração pra enfiar a esquerda na cabeça da galera, quando na verdade são pessoas que estavam marginalizadas e agora têm direitos, sabe? Tem direitos. Pô, vai falar que é cultura woke, por exemplo, as leis antirracistas agora no Brasil, ficou proibido você ser racista no Brasil. Certo? Que bom, né? Ficou proibido você ser homofóbico no Brasil. Mas agora você não pode falar o que você pensa. Cara, você não pode falar certas coisas. Nunca pôde, né? Algumas coisas nunca podem ser faladas. É que agora esses grupos, eles estão resguardados também. Então eu vejo mais assim, sabe? Eu não acho que... É mais um espantalho que a direita cria. Tá? Muito parecido com o fantasma do comunismo, para poder censura, jogar. Tá chegando aí, olha aí. Seu filho, estão ensinando. Cara, eu falo isso muito como professor, né? A gente foi colocado, a gente professor, né? Os professores foram colocados como inimigos no último governo aí, tá? Pelo Bolsonaro. A culpa era nossa. Sério? Você sofreu uma pressão? Eu acho que de pai na sala de aula? Eu falo assim. O que você tá ensinando aí, Lucas? Deixa eu ver aí. Eu vou falar pra vocês. Comigo, particularmente, isso nunca aconteceu, mas já aconteceu com amigos, por exemplo. Já aconteceu dentro da minha escola. Já aconteceu onde eu trabalho, sabe? Assim, pessoas que você sabe que são sérias, que são idôneas, que seguem. A gente, primeiro professor, gente, quando você consegue pôr o menino lá sentado, o adolescente, fazer ele prestar atenção em você, já é uma vitória, né? Já é assim, esse é o debate que tinha que ser feito, né? Não é tipo, primeiro meu filho tá prestando atenção na aula, ele tá estudando, ele tá levando a sério. Como que meu filho se comporta com os coleguinhas. Como que ele se comporta, né? Exato. Eu tô lá participando, né? Porque isso tá rolando demais também, né? As famílias terceirizam a educação pra escola, aí depois acha ruim quando a escola faz alguma coisa lá que, de repente, não tá dentro do seu sistema de crença. Mas eu vejo muito isso. Mas você já viu o pai questionar colega seu de trabalho, assim, tipo, essa matéria que você tá dando aí? Não, Sim. Isso aí não. Sim, ó, já aconteceu. Quer que ensine isso pro meu filho, não. Você falou aqui comigo, eu lembrei de uma que aconteceu comigo, tá? Que a gente fala lá da Guerra Fria, né? Geografia, geopolítica e tal. Isso, Estados Unidos e Rússia, né? Estados Unidos e Rússia, 1980, União Soviética, né? E tal. A Guerra Fria ali, né? Do final da Segunda Guerra Mundial até 1991, quando acaba a União Soviética. Então é aquele momento do socialismo contra o capitalismo e tal. E num momento da aula, a gente fala das consequências da Guerra Fria, por exemplo, aqui pra nós, pro Brasil. É importante saber, né? Claro. Como é que o Brasil tava lá no meio? O Brasil passou por ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos. Isso é um fato, né? Isso não é opinião. Os Estados Unidos implantou ditaduras aqui, o Plano Condor, né? Em vários países aqui da América Latina. Teve aluno já que bateu de frente comigo, bateu boca, ficou me peitando, dizendo que nunca existiu ditadura no Brasil. Né, que o Brasil na década de 60 o que existia era um regime militar, né, que não era ditatorial, que foi melhor, porque os caras iam matar, torturar e roubar a gente, né? Então para isso não acontecer, eu vou matar, torturar e roubar, né? Essa é a lógica de quem defende a ditadura, né? Olha, eles vão implantar um sistema horroroso aqui, para isso não acontecer eu vou fazer coisas horrorosas com você, né? Então, aluno já me questionou sobre isso. Não existia ditadura no Brasil, existia um regime que nos protegeu de algo pior, né? Mesmo que para isso muitas coisas ruins tiveram que ser feitas, né? E o algo pior no caso era o comunismo. O algo pior era o comunismo. Você ia perder sua casa, né? Você ia perder, enfim, assim, essas loucuras que o Brasil nunca passou perto, né? Nunca passou perto de ter um governo comunista assim, mas nunca, nem no auge lá no governo João Goulart, né? Que foi derrubado durante a Guerra Fria mesmo. A gente olha lá, não tinha representação parlamentar praticamente dentro do parlamento comunista.
Não tinha. Os movimentos enfraquecidos já tinham acontecido alguns expurgos dentro das Forças Armadas, né, de comunistas no passado. Então você não tinha comunista dentro do exército, você não tinha comunista no parlamento, você não tinha os movimentos assim enchendo rua, comunista enchendo rua e tal. Sim. Mas foi instrumentalizado, né, esse discurso para poder legitimar o golpe, né? Pô, os caras perseguiam a gente o tempo todo, olhavam o que você escrevia pra, essa música é comunista. Olha o que é censura. Essa homilia que você vai dar na igreja o pessoal fala, o Rodrigão, que hoje tem censura. Tem. Então, mas eu vou discordar de você, Robertinho. Contei, eu acho bom demais. Olha só, na época da ditadura, né, você tinha um censor, de fato, né? Então, antes de você publicar qualquer coisa, você entregava lá pro Ministério da Propaganda, né, da censura, eles liam, via se podia ou não, e aí liberava. Né? Então isso é censura, né? Você tem que passar pelo governo antes. Hoje, o que acontece no Brasil, né? Você tem certas pessoas sendo criminalizadas por coisas que elas estão falando? Sim, mas ninguém está sendo proibido de falar nada. As pessoas estão respondendo judicialmente por opiniões, falas, ações que elas tomaram. Ninguém está proibindo você de ir lá e falar, eu quero que... né? Ninguém proibiu o Monark de falar que tinha partido nazista no Brasil, que tinha que ter partido nazista no Brasil. Depois foi proibido até de falar, né? Assim, não, você pode falar o que você quiser, mas você tem que assumir as consequências do que você tá falando. Isso. Mas né? quando você tira a rede social de uma pessoa, isso é uma censura, porque você não sabe o que ele vai falar depois. O cara pode voltar lá e falar assim, não, eu falei, estava errado, me equivoquei, é um pensamento mas vou cá, falar o certo aqui agora. Vem cá. Quando você proíbe, isso é uma censura, não é não? Até se fosse algo que tivesse acontecendo assim, de supetão, até ia concordar. Se fosse assim, porque quando a gente fala, todo mundo usa o Monark. Né? Todo mundo usa o Monark, ele foi avisado várias vezes. O Bolsonaro, ele foi avisado várias vezes, isso que você tá fazendo é crime, isso que você tá fazendo é crime, isso vai ter consequência. Ah, não, mas né? E os caras tomaram pra si essa responsabilidade. Então, por exemplo, no caso do Bolsonaro agora, ele foi proibido, né, de ter redes sociais. Isso não é censura, cara. Isso é você aplicando a lei, né, em cima do cara. Ele foi avisado várias vezes que se ele continuasse, por exemplo, incentivando o filho dele lá nos Estados Unidos a implementar tarifa aqui no Brasil, algo que ia ser ruim para a economia brasileira, ele ia sofrer punição. E ele tá sofrendo punição. E é bom, né, que ele sofra essa punição, porque imagina, os caras vão ter liberdade para ficar conspirando contra a gente aqui, quebrando a nossa economia em nome de uma liberdade de expressão irrestrita. É sério que o filho do Bolsonaro vai lá e conversa com o Trump, mano? Pô, Robertinho, acabou de fazer um podcast falando sobre isso, velho. Podcast inteiro. Não, é sério? Você acha que o cara sai daqui... Não, ele conhece o Trump. Né? Que ele conhece eu não duvido. O que eu duvido... Sério. Que um cara sai ele tem acesso ao Trump. E por que o Trump escolheu 50%? A gente acabou de falar aqui que o cara nem consultou os secretários tributários dele, já pegou e já mandou direto, pô. Não, desculpa, Robertinho. Robertinho, agora, no início do ano, teve a AIPAC, né? Que é uma conferência, a maior conferência de conservadores dos Estados Unidos, AIPAC. O Trump estava lá. O Eduardo Bolsonaro estava lá também. Eles se encontraram lá, o Trump falou o nome do Eduardo Bolsonaro no púlpito. Falou, agradeça ao Bolsonaro e tal. Então, assim, Bolsonaro, Eduardo não. Não, mas falou do filho, falou, tá representando o pai e tal. O que acontece? O Trump, ele, evidente que ele não fica encontrando o Eduardo Bolsonaro toda hora, né? Mas o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, eu tô falando isso porque ele falou nas redes sociais, então a gente sabe, né? O Eduardo Bolsonaro, ele encontrou... o Eduardo Bolsonaro, ele foi, por exemplo, o representante da Câmara Brasileira para Assuntos Exteriores. Tem um cargo lá dentro do Legislativo, que tem uma comissão de assuntos exteriores dentro do Congresso, e ele era o presidente dessa comissão. Ele encontrou o homólogo dele nos Estados Unidos, ou seja, o representante legislativo, o deputado americano, que representa as relações exteriores do país. Não é o chanceler, mas é o deputado. Ele encontrou esse cara várias vezes e eles organizaram as sanções, costuraram as sanções. É porque me falaram, quando o Trump ganhou, por exemplo, que ele tinha convidado a galera para estar lá. Isso não era verdade. Não. Eles não chegaram a entrar lá, né? Não, por isso que eu não tem nem vaga pra... lá, eu sou amigo do cara, eu ando com ele. Não acredito. O IUB. Não acredito que seja amigo desse jeito, sabe? É mais rotando virtude, tipo assim, eu sou o cara. O IUB, que é membro do nosso canal, acabou de comentar aqui, Robertinho, que ontem o Eduardo Bolsonaro estava num podcast, e aí lá no podcast ele falou, sim, eu sugestionei pra tarifar, eu apoiei a tarifa e sugestionei.
falar até papagaio e fala. Não, tá. Então o falar, cara... Ele fala, é porque rota então, força. beleza, tipo assim, olha aqui, olha o poder que eu tenho. Beleza. Então não o Eduardo sei, Bolsonaro confessa que ele falou... E aí você não acredita no que ele tá falando. É isso, não então. acredito nele. É isso que você tá falando, eu não acredito nele, de verdade, não acredito nele. Beleza. Que o Bolsonaro, aí realmente não tem que o Eduardo Bolsonaro tem acesso, é porque aquele negócio, né, gente, igual você falou, a festa lá do Trump, né, eles de fato não entraram lá entre os VIPs da festa lá pra curtir com o Trump. O próprio Trump, essa semana agora, no Jardim da Casa Branca, falou, ó, não é alguém que eu conheço, o Bolsonaro. Ele falou, não é alguém que é meu amigo, é alguém que eu conheço. Ele falou o Bolsonaro. Aí pra mim é uma percepção bem realista. A relação deles, a visão que o Trump tem dos Bolsonaro, né, é uma visão muito menos importante do que os Bolsonaro têm do Trump. Sim. Né? Olha eles ali como alguém, mas ao mesmo tempo, isso não exclui o fato de que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos com dinheiro público, tá usando inclusive verba de gabinete, né? Ele abriu mão do salário, mas tá recebendo verba de gabinete. Para estar lá nos Estados Unidos, fazendo reuniões com outros parlamentares, com jornalista, tá o tempo todo aparecendo na mídia americana e falando que o Brasil tá vivendo uma ditadura, sabe? Queimando a imagem assim do Brasil, vamos dizer, né? Fazendo uma propaganda